Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia, mais uma semana começando, semana 18, né? Nós estamos aí na semana 18 já, dia primeiro dessa semana, né? Segunda-feira, hoje dia 24 de abril, né? De 2023 e vamos aí continuar. E hoje a gente segue em ordem cronológica, então, dos fatos. E por isso a nossa leitura de hoje vai ser em 1 Crônicas, capítulo 1 e capítulo 2, né? Então a gente vai dar um salto aí de 2 Samuel para 1 Crônicas por conta da cronologia. Lembrando que esse ano a gente está fazendo a leitura em ordem cronológica. A gente está seguindo uma apostila aqui que faz a leitura cronológica dos fatos, capítulo a capítulo aí, tá? Então por isso que a gente vai dar esse salto aí de 2 Samuel para 1 Crônicas por conta da cronologia. Vamos orar e a gente já vai começar a leitura. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse final de semana que terminou, por mais essa semana que está se iniciando, hoje já segunda-feira, Pai. E nós queremos ser muito gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Eu tenho só gratidão a Ti, Senhor, por todos os milagres que o Senhor tem operado na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que estão junto com a gente. Na nossa jornada, Senhor, diária, aí nós temos visto a Tua mão poderosa agindo, Senhor, nas nossas vidas e também através dela. Obrigada, Jesus, pelo alento, pelo consolo que Teu Espírito Santo traz para nós todos os dias. Obrigado, Pai, pela paz que excede todo entendimento no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Temos paz com o Senhor, porque sabemos que todas as coisas elas estão sob o comando do Senhor, sobre a sua autoridade, Senhor. E é por isso que nós podemos descansar em paz, é por isso que nós podemos ter tranquilidade, porque todo o domínio está nas tuas mãos, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa jornada que o Senhor tem trilhado conosco. Obrigada, Pai, por cada ensino que o Senhor já tem trazido para nós. Obrigada por cada entendimento que o Espírito Santo tem revelado ao nosso coração. Sou muito grata, Deus, a tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus. Fica conosco. Nos ensina um pouco mais, Senhor, nessa leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então, gente. E hoje a gente começa o capítulo de 1 Crônicas, né? Capítulo 1, falando sobre genealogia. E a galera que tá comigo aí há mais tempo sabe o quanto eu gosto de genealogia, porque na verdade a genealogia nos traz muito entendimento a respeito de planos, propósitos, o porquê de algumas coisas, né? Porquê a escolha de algumas pessoas. Então, ler cronologia na Bíblia para mim não tem nada de chato, não tem nada de enfadonho, pelo contrário, quando eu vejo uma genealogia, eu quero prestar atenção nos detalhes para que a gente possa captar o máximo possível daquilo que o Senhor quer nos ensinar através disso. Porque olhar para as famílias, olhar para os primogênitos, olhar para as pessoas que Deus chamou ao longo da história, faz a gente entender a história por completo. E o livro de 1 Crônicas, então, começa assim. Capítulo 1 diz: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Difate e Togarma. Os filhos de Java foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cão foram Cush, Misraim, Fut e Canaã. Os filhos de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que se tornou um grande herói. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Beabitas e os Naftruítas, os Patrucitas e os Casluítas, de onde vieram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primeiro filho, e Et. Canaã também foi o pai dos Jebuseus, dos Amorreus e dos Girgaceus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Emareus e dos Amateus.
Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ru, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, que gerou Éber. Éber teve 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque foi durante a sua vida que o povo da terra se dividiu em grupos de linguagem diferente. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal e Diclá. Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Assim, o filho de Sem foi Arfaxade. O filho de Arfaxade foi Salá. O filho de Salá foi Éber. O filho de Éber foi Peleg. O filho de Peleg foi Reu. O filho de Reu foi Serug. O filho de Serug foi Naor. O filho de Naor foi Terá. O filho de Terá foi Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o filho mais velho, Quedar, Adibeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Abraão também teve filhos com a sua concubina Quetura, e os seus nomes foram Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joxã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Eudá. Todos esses foram descendentes de Abraão com Quetura. Abraão foi pai de Isaque, que teve 2 filhos, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã e Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Esaú, que também se chama Seir, foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Ori e Omã. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aiá e Aná. Os filhos de Aná se chamava Dizom. Os filhos de Dizom foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer foram Bilã, Zaavã e Javacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Os reis de Edom que reinaram antes que os israelitas tivessem um rei foram Belá, filho de Beor, que morava na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Quando Uzão morreu, em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade. Este Bedade foi quem destruiu o exército de Midian nos campos de Moabe. Ele era da cidade de Avite. Quando Hadad morreu, reinou em lugar dele Samlá, da cidade de Masreca. Quando Samlá morreu, o novo rei foi Saul, da vila de Reobote, perto do rio Eufrates. Quando Saul morreu, o novo rei foi Baal-Hanã, filho de Aqubor. Quando Baal-Hanã morreu, o novo rei foi Hadad, que morava na cidade de Paú, de onde governava. A mulher dele chamava-se Meetabel, filha de Matrede e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadad, os príncipes de Edom foram Tímina, Aliá, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses foram príncipes de Edom. Então a gente tem aqui praticamente uma genealogia desde Adão e a gente passa aí por várias gerações das famílias dos patriarcas, né? Então eles falam até Noé e depois eles entram então na genealogia a partir de Sem, Cã e Jafé, né? Aqui o texto chama de Cão, mas é Cã, na minha opinião, né? Não sei se a tradução está muito correta como Cão, mas ele traz aí uma genealogia bem completa, bem extensa, né?
a respeito dos patriarcas, mas também fala de outros que são os descendentes de Ismael, né? Ele fala aqui no final sobre os reis que reinaram na região ali, né? Quer ver? Os reis de Edom, então fala de territórios vizinhos a Israel, também fala de alguns que reinaram, então traz para nós um apanhado de gerações que já haviam se passado para que a gente consiga compreender então a linhagem daqui para frente, né? Então a gente começa uma jornada aí junto com Davi, né? Uma outra jornada. Mas o livro de Crônicas traz para nós de volta para que a gente comece a caminhar em cima disso. Capítulo 2. Os filhos de Israel foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher de Canaã, que se chamava Batsuá. Mas o filho mais velho de Judá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Então a viúva de que se chamava Tamar, o seu sogro Judá, se tornaram os pais dos filhos gêmeos, Pérez e Zerá. Assim Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Zerá foram estes 5, Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmi, foi o homem que causou desgraça a Israel ao se apossar das coisas dedicadas a Deus. O filho de Efã foi Azarias. Os filhos de Esrom foram Jeramael, Rão e Quelubai. Rão foi o pai de Aminadab, e Aminadab foi o pai de Naasson, o líder de uma das famílias de Judá. Naasson foi o pai de Salma, e Salma foi o pai de Boaz. Boaz foi o pai de Obed, e Obed foi o pai de Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Netanel, o quinto Radai, o sexto Ozen e o sétimo foi Davi. Ele também teve 2 filhas da mesma mulher, chamadas Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Absai, Joabe e Azael. Abigail teve um filho chamado Amasa. O marido dela era Jéter, da tribo de Ismael. Caleb, filho de Esrom, teve 2 esposas. Os nomes delas eram Azuba e Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb se casou com Efrate e com ela teve um filho chamado Ur. O filho de Ur chamava-se Uri e o filho de Uri Bezalel. Quando Esrom estava com a idade de 60 anos, se casou com a filha de Maquir e ela deu a ele um filho chamado Segube. Maquir também foi o pai de Gileade. Segube foi o pai de Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Porém, Gessur e Arã tomaram de Jair essas cidades e também tomaram Kenate e suas 60 aldeias vizinhas, que pertenciam aos descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois da morte de seu pai Esrom, Caleb se casou com Efrata, viúva de seu pai, e ela teve um filho chamado Assur, fundador de Tecoa. Os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foram Rão, o filho mais velho, Buna, Orém, Ozen e Aias. Atara, a segunda esposa de Jerameel, foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, o primeiro filho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jadá. Os filhos de Samai foram Nadab e Absur. Os filhos de Absur e de sua mulher Abiail foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize chamava-se Sessã e o filho de Sessã chamava-se Alai. Jada, irmão de Samai, teve 2 filhos, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, porém teve
diversas filhas. Ele tinha um escravo egípcio chamado Jará, que trabalhava para ele, a quem deu uma de suas filhas por mulher, e eles tiveram um filho, ao qual deram o nome de Atai. O filho de Atai chamava-se Natã, o filho de Natã, Zabade, o filho de Zabade, Efilau, o filho de Efilau, Obed, o filho de Obed, Jeú, o filho de Jeú, Azarias, o filho de Azarias, Elés, o filho de Elés, Eleasa, o filho de Eleasa, Sismai, o filho de Sismai, Salum, o filho de Salum, Jecamias, o filho de Jecamias, Elissama, o filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, foi Messá. Messá foi o pai de Zif, e Zif foi o pai de Mares, que foi o pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema foi o pai de Raão, e Raão foi o pai de Jorqueão. Requem foi o pai de Samai. Samai foi o pai de Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, a concubina de Caleb, deu a ele os seguintes filhos: Arã, Moza e Gazés. Arã também teve um filho com o nome de Gazés. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efá e Saaf. Outra concubina de Caleb, chamada Maacá, teve com ele 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. Caleb também teve uma filha chamada Axa. Os outros descendentes de Caleb foram os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, o fundador de Kiriat Jearim, Salma, o fundador de Belém, e Aref, o fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram Aroé, meia tribo dos Manatitas. Os grupos de famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Destes descenderam os Zorateus e os Estaoleus. Os descendentes de Salmá foram Belém e os Netofatitas, Atrote Bet Joabe, metade dos Manatitas e os Oritas. Também estavam nesse meio os grupos de família dos escritores que moravam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, o pai da família de Recabe. Então, capítulo 2 também fala de uma genealogia aqui para nós que se a gente não destrinchar isso, né, em um papel, dificilmente a gente vai entender o contexto, né? Então, meu conselho para vocês aí, se quiserem estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, é realmente colocar isso no papel. É o que eu geralmente faço, tá? Então, para que eu consiga entender melhor os textos, eu acabo pegando isso e escrevendo, fazendo uma árvore genealógica mesmo, né? De forma bem tranquila, bem caseira, né? Colocando isso no papel. É uma maneira mais simples da gente conseguir compreender um pouquinho quem é quem na história e depois conseguir identificar esses mesmos personagens ao longo da história de Israel. Então essa é uma das maneiras que eu vejo mais fácil, né, para a gente conseguir compreender aqui os textos, tá bom? Então nossa leitura de hoje fica por aqui, porque foram 2 textos grandes, né, então eles deixam menos, né, capítulos para não ficar cansativo. Amanhã a gente vai dar uma passada por Salmos novamente. E aí depois na quarta-feira a gente volta aqui para 1 Crônicas, continuando aqui essas genealogias. E aí vai começar a história realmente, aonde a gente quer entrar, né, dentro dessa cronologia. Então o início aqui de 1 Crônicas fala bastante sobre genealogia, mas tenham paciência porque esses textos eles são necessários para que a gente entenda o contexto bíblico. Tá bom? Deus abençoe, ótimo início de semana aí para todo mundo, ótima segunda-feira para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.